bom dia, meu amigo e minha amiga. Muito bom dia. Dia maravilhoso aí, essa segunda-feira, início de mais uma semana. Para você que está aí no grupo da Igreja da Bênção de Deus, que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te abençoe mesmo. Que você tenha uma semana abençoada por Deus. Aí, uma semana próspera, uma semana na presença de Deus, uma semana de sucesso, uma semana de portas abertas. Isso é possível pela fé no Senhor Jesus. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos aí uma palavra tremenda, maravilhosa. Uma palavra para você deixar aí na memória do teu celular, para você sempre estar nas horas difíceis meditando sobre ela, né? Já que a palavra de Deus é fonte de vida. Gostaria que você prestasse muita atenção nessa coisa maravilhosa. A única arma que Deus deixou na terra para nós vencer é a fé. É a fé. Às vezes tem pessoa que ela diz assim: Deus virou as costas para mim. Tem pessoa que ela diz assim: Deus não me ouve. Deus não se importa comigo. Deus se importa com os outros, menos comigo. Então não é verdade. Deus é justo. Ele deixou para cada pessoa a fé. Ele deixou uma arma para nós vencer, para você usar, para você sair de qualquer situação da tua vida, qualquer situação, para você ter a salvação, para você ter sucesso na vida, para você ter alegria, paz, para você se livrar de obra de bruxaria, macumbaria, inveja, olho grande, tudo que não presta. Deus deixou uma arma. Ele deixou um escudo que chama-se fé. Então, nós vamos conversar um pouco a respeito dessa coisa maravilhosa. Porque talvez você me diga assim: pastor, eu tenho fé em Deus, eu acredito em Deus. Mas, no entanto, talvez você está desanimada, talvez você tem sido atacada, talvez você não está conseguindo vencer, talvez você tenha sido atingida por muitas situações difíceis. E o pior não é ser atingido, é ser atingido e vencido. E eu lhe digo uma coisa: se você prestar bem atenção no que o Espírito Santo tem para passar nessa manhã para mim e para você, a fé tem o poder de mudar a vida de uma pessoa. A fé em Deus, uma vez você entendendo o que é fé, aprendendo a usar a tua fé, a fé tem o poder de mudar toda e qualquer situação da tua vida. Então eu gostaria que você prestasse muita atenção nessa palavra. No livro de Romanos, no capítulo 3, a partir do versículo 21, a palavra de Deus diz assim: presta atenção. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Versículo 22 diz assim: justiça de Deus mediante a fé. Justiça de Deus mediante o quê? A fé em Jesus Cristo, para todos, e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Então essa palavra aqui, meu amigo e minha amiga, ela já derruba por terra a tese, a ideia de algumas pessoas que chegam a situação que ela diz assim: Deus não se importa comigo, Deus não quer que eu seja feliz, Deus não quer que eu seja feliz.
Deus quer que eu sofra, ou Deus me abandonou. Você está entendendo? Pois a palavra já diz aqui que Jesus Cristo, o socorro dele e a salvação dele é para todos. Preste bem atenção mais uma vez. O 22. Justiça de Deus mediante a fé. Mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Não há distinção. Não há distinção. É sobre todo, para todos e não há distinção. Então, se você pensa que tem coisas que Deus preparou para os outros e não preparou para você, que Deus quer o bem de outras pessoas e não quer o teu bem, se você tem na mente essas ideias, elas não são sopradas pelo Espírito Santo. Quem sopra isso aí na mente das pessoas são os demônios, as entidades malignas. É aquele que veio para matar, roubar e destruir. Porque ele é o enganador. Então ele engana as pessoas com essas ideias. E aí, por elas não ler a Bíblia, não ter conhecimento da verdade, elas são enganadas. E elas ficam sofrendo na prisão de Satanás, nas garras do diabo, nessa coisa ruim. Pessoas que chegam até a depressão, porque ela não vê uma saída com essas ideias que Deus não quer abençoar ela, que o problema dela é difícil, que só Deus poderia resolver, mas que Deus não se importa. Então nós vamos fazer aqui um comentário a respeito dessa coisa tremenda, e se você der ouvido, se você prestar atenção, isso já vai trazer um alívio para você já. E você vai entender que você é capaz de sair de toda e qualquer situação pela fé, uma vez a fé usada como manda a Bíblia, como manda a palavra de Deus. Então você veja bem, Romanos capítulo 3, versículo 21 em diante aqui, está falando que a fé em Jesus Cristo, ela vai trazer a justiça de Deus sobre a vida da pessoa. Pastor, que justiça é essa? Um exemplo, só para você ter uma ideia. Uma pessoa, quando ela está com um problema, com um direito para receber, existem pessoas, um exemplo, que ela pode estar passando até necessidade e tem um dinheiro para receber de alguém, de uma empresa, sei lá, uma causa. E ela depende do juiz. E ela vai algumas vezes no fórum e não sai, não é feito justiça. Até que um dia ela vai lá e o juiz bate o martelo e faz justiça. Ele bate o martelo e diz assim, está determinado, você vai entregar o que é dela, deposita lá. E aquela pessoa, ela sai dali feliz, ela sai dali, sabe, flutuando de alegria. Porque ela diz, foi feito justiça na minha vida hoje. Olha, você entendeu isso daí? O tamanho disso, então, quando ele diz aqui que justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Talvez você está enfrentando uma luta há muitos anos, você está passando um problema há muitos anos. Talvez você enfrenta uma situação que te incomoda, que te deixa triste. E não é de agora, talvez faz muito tempo. E tem um juiz que ele pode fazer justiça, bater o martelo e determinar o teu livramento. E ele é Jesus Cristo. Só que ele está dizendo aqui, é mediante a fé. É pela fé. Aí você me diz assim, mas pastor, mas eu creio nele, eu acredito em Deus, eu tenho fé em Jesus Cristo. E eu sofro há muitos anos. Por quê, pastor? Que ele não fez justiça. Então, porque a tua fé não está correta, não está de acordo com a palavra. Porque a fé não falha. Ele deixou bem claro aqui que ele é justo, é justiça. Deus não é injusto. Você entendeu, meu irmão, minha irmã? Então só basta você prestar muita atenção no andar da carruagem desse estudo que nós vamos fazer aqui. Preste muita atenção numa coisa. Primeiro, eu queria que você entendesse o porquê que, às vezes, ele disse aqui que é pela fé que é feita a justiça. E você tem fé em Deus, você crê em Deus, e até então talvez a justiça não é feita na tua vida. Eu até escrevi aqui no papel e eu queria que você entendesse uma coisa. Existe a fé teórica
e a fé prática. A fé teórica, ela não manifesta a justiça de Deus. Então, primeiro eu quero que você comece a entender através desse estudo que tipo de fé é a tua fé. Você está entendendo? E nós vamos estudar aqui, você vai ver aqui, na Bíblia, a palavra de Deus. Então, a fé teórica, ela não funciona. Talvez você vem sofrendo, você vem sendo escravizado por algum problema, e você não consegue sair, não foi feita justiça, mesmo você tendo tanta fé em Deus, porque a tua fé pode ser teórica. E a fé que funciona é a fé prática. Eu escrevi aqui, fé teórica versus fé prática. E põe aqui também, a fé sem obras vezes fé com obras. A palavra de Deus diz no livro de Tiago, no capítulo 1, versículo 23, no livro de Tiago, capítulo 2, versículo 14, você pode estar conferindo aí depois. A palavra de Deus fala lá a respeito da fé sem obra. A fé sem obra, ele disse, é morta. A fé sem obra é morta. E uma fé morta, ela não tem condições de produzir essa justiça de Deus na vida da pessoa. A fé morta, ela existe. Ela existe no coração, na mente das pessoas. E a fé que Tiago fala, no capítulo 2, versículo 14, a fé sem obra é morta, ela é a fé teórica. Pastor, o que é a fé teórica? É a fé mental. É a fé apenas de conhecimento. É a fé mental. Então, você preste bem atenção. Então, ela é a fé sem obra, que a Bíblia fala, que ela não produz a justiça de Deus na vida da pessoa. Aí agora eu gostaria que você prestasse muita atenção aqui a respeito disso, né? Muitas pessoas, elas mudam de religião até, elas mudam de religião, achando que a vida delas vai mudar só porque ela mudou de religião. E isso não é verdade. Não adianta nada uma pessoa mudar de religião e continuar usando apenas a fé teórica, a fé sem obra, a qual a palavra de Deus diz que é morta, que não serve para nada. Então, o que muda a vida de uma pessoa, o que chama a atenção de Deus, é quando a pessoa ela muda da fé teórica para a fé prática. É quando ela muda, ela deixa de usar a fé cega, a fé mental, para pôr em prática a fé viva, pôr obras na fé dela. Então preste bem atenção, porque eu vou pegar aqui com você aqui na palavra de Deus, umas referências a respeito disso. Então aqui é onde nós estávamos lendo em Romanos, ele diz aqui: mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Então está aí uma raiz da enganação. Muitas pessoas sem o entendimento, ela lê uma passagem dessa, ela diz graças a Deus, que beleza. Está na Bíblia, Jesus Cristo morreu e a Bíblia diz que foi por todos. Sem exceção, é para todos. E a Bíblia diz aqui, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Só que a pessoa se esquece que ela pode continuar com essa fé em Jesus Cristo teoricamente,
e ela não vai ter resultado. E depois também não tem a salvação, porque a salvação também é pela fé em Jesus Cristo. Esse é o problema. Então você veja bem, a fé prática é a fé com obras, que tem obras. É a fé que funciona, que produz a justiça de Deus na tua vida, que vai produzir os resultados da tua fé, que vai te dar vitória sobre tudo e sobre todos, porque Deus é poderoso mesmo. Agora, a fé sem obras é morta, e um morto não pode fazer nada. Um morto não pode fazer nada. Então, quando a pessoa, a fé dela, ela tem fé, mas é a fé morta, sem obras. Então, você pode acreditar em Deus, você pode acreditar em Jesus Cristo, o Salvador do mundo, pode acreditar nos anjos, quem tu quiser, mas é morta, ela não pode fazer nada. Pode fazer nada. Então, eu quero que você entenda que a fé, ela tem poder, condições de mudar, transformar a vida de uma pessoa, mas é a fé com obras, é a fé prática, não a fé mental, não é a fé teórica. Então Tiago descreve isso lá no capítulo 2, 14, você pode estar lendo lá. No livro de Tiago, só para você ter uma ideia, no livro de Tiago, no capítulo 1, versículo 23, a palavra de Deus, ela diz lá ainda assim: se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, ele disse, essa pessoa está enganando a si mesmo. Leia lá Tiago, no capítulo 1, versículo 23, você vai ver o que a palavra, o Evangelho de Jesus Cristo diz lá. Se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, ele disse, está enganando a si mesmo. Então, talvez você me diga assim, pastor, por que a minha fé, a palavra está dizendo aí que ela traz justiça, ela faz justiça na vida da pessoa, ela muda, ela transforma. E por que, pastor, que a minha vida não foi transformada? Por que eu tenho problemas aí que nunca foi feita justiça? Mesmo eu tendo fé. Então, nós estamos começando a achar aí as brechas. Então, você está começando comigo aí a achar talvez as falhas, aonde está o problema. Pois Tiago diz que a fé sem obra, ela é morta. Tiago, aí, pastor, por que a fé é morta? Aí veio a segunda parte. Se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, está enganando a si mesmo. Meu amigo e minha amiga, eu vou te falar uma coisa. A face da terra está cheia, está infestado de pessoas que creem em Deus, que acreditam em Deus, e estão num sofrimento tão profundo. A destruição é tão grande na vida delas, na família. Meu Deus do céu. Por quê, pastor? Isso é da vontade de Deus? Nunca foi da vontade de Deus, não é? É exatamente por causa disso. Porque a maioria das pessoas crê em Deus, tem fé em Deus, mas a maioria jamais quer praticar a palavra de Deus. E aí então elas vivem enganando a si mesmas. Elas vivem enganar a si mesmas na face da terra. E o pior é se chegar ao fim da vida, partir dessa vida, nessa enganação. Então, meu amigo e minha amiga, Deus é maravilhoso, Deus existe sim. E o prazer de Deus é começar a mudar a tua vida hoje, agora mesmo. Mas não depende dele, depende de você. Depende das tuas atitudes. É você que tem que tomar uma atitude. É você que tem que tomar uma contrapartida de fazer diferente. Quando a gente está fazendo uma coisa e está dando errado, a gente já procura ver o que está de errado para mudar, não é? Então você veja bem, a respeito disso, a palavra de Deus, ela dá condições de transformação, de mudança, que nem nós lemos aqui, sem exceção, é para todos e sobre todos essa graça.
Ele diz pela fé em Jesus Cristo. Mas não é essa fé que as pessoas usam, não é essa fé que ele está falando. É a fé prática. É a fé prática. Não é a fé teórica, não é a fé mental. Essa daí é morta, ela é fé sem obra. Porque as pessoas têm ela na mente, mas não têm a prática da palavra. Eu vou dar aqui um pequeno exemplo para você a respeito dessas duas fés. A fé que funciona e a fé que não funciona. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, o Evangelho de Jesus Cristo, ele deixou para mudar, transformar, para as pessoas vencer tudo e todos e depois ter a salvação eterna. Aí eu peguei um exemplo, de uma planta de uma casa. Quem que não quer ter uma boa casa para morar, uma casa confortável? Todo mundo quer, né? Mas uma casa, ela começa pelo papel. O arquiteto, o engenheiro, eles fazem lá o desenho de uma bela de uma casa no papel e entrega na mão da pessoa. E ela vai ali sonhando, ela vai maravilhada com aquele desenho daquela casa magnífica, né? E chega lá, ela guarda aquilo dali e em vez em quando ela vai lá e pega aquele papel e ela dá uma observada em tudo aquilo ali. E toda vez que ela olha ali, às vezes até ela se emociona, como quem diz, meu Deus, é o meu sonho. Essa é a casa do meu sonho. Mas enquanto ela não põe em prática aquele desenho e ela não procurar tirar do papel e implantar no chão, ainda que seja com sacrifício, então a casa dela é teórica, é mental. Ela vai envelhecer com aquele papel lá, se emocionando e sonhando com aquela baita daquela casa, mas até então aquela casa é teórica, é mental. Ela consegue ver, mas não ali no papel, mas não consegue possuir. As promessas de Deus, pela fé, a salvação pela fé, está no papel, está na Bíblia Sagrada. Mas só vai se cumprir a justiça de Deus na tua vida, na minha vida, na vida das pessoas, também quando as pessoas, ainda que seja também por meio de sacrifício, elas tiverem coragem de começar a tirar o desenho, a palavra do papel e pôr em prática na vida dela. Uma casa, o desenho está no papel. E para praticar tem que tirar do papel e transferir para o chão, né? A palavra de Deus, ela está no papel. A pessoa tem que começar a tirar da Bíblia e transferir para o seu coração, que é o terreno de Deus, e começar a praticar. Então a fé, ela é poderosa. A fé tem o poder de mudar a vida de qualquer sujeito. A pessoa ela pode se encontrar no quinto do inferno, em profunda destruição. A palavra de Deus tem poder para tirar ela do quinto do inferno, das garras do diabo, e mudar a vida dela. Mas isso só é possível se ela começar a pôr a vida na fé dela, pôr em prática. A fé tem condições. As coisas de Deus têm condições. Pastor, o que é essa condições que você está falando? Alguém chega na tua porta e fala assim, eu estou desempregado, eu preciso trabalhar, ou eu preciso de um dinheiro, eu estou precisando de R$500, e você tem os R$500, e você chega para ela e fala assim, eu tenho esse dinheiro que tu está precisando, mas eu tenho aqui um serviço, esse dinheiro é para me fazer um serviço aqui. Se tu fizer o serviço,
o dinheiro é teu. Quer dizer, você tem o que ela precisa, mas você não pode dar na mão dela. Você até dá, mas tem condições. Eu te dou se você fizer aqui o serviço. Você está entendendo? Meu amigo e minha amiga, Deus tem as promessas dele para o mundo, para as pessoas. A situação que as pessoas têm enfrentado, enfrentou e está passando, nunca foi da vontade de Deus. Nunca foi da vontade de Deus. Mas o problema é que as pessoas, elas não querem, elas até querem se livrar dos seus problemas, dos seus flagelos, das suas situações difíceis. Mas elas não querem, a maioria não quer aceitar as condições de Deus. Deus tem a bênção para você, Deus tem a mudança. Deus quer fazer justiça na tua vida, mas tem condições. E as condições é, pelo que a Bíblia nos passa aqui, a prática da palavra de Deus. É você praticar a palavra. E a prática da palavra de Deus, então a tua fé deixa de ser uma fé teórica, mental, e ela passa a ser uma fé com obras, uma fé prática. A fé prática é a que produz. Então ainda hoje está diante de mim, está diante de você a solução dos teus problemas, a solução para a tua vida, independentemente de qualquer que seja a tua situação, teus problemas, porque não se trata de homem, está se tratando de Deus. Meu amigo e minha amiga, pare um pouco, pense nisso. Não adie o teu sofrimento, não. Não deixe esse problema enraizar cada dia mais e mais na tua vida, não, e te vencer. Toma uma atitude, põe tua fé em prática na palavra de Deus. Põe tua fé em prática na palavra de Deus. Não estou falando aqui, eu não prego religião. Eu não prego religião. Religião são todas iguais. E todas, meu Deus me perdoe, não presta para nada. Religião não leva ninguém a nada. O que vai te levar, o que vai me levar a uma mudança, uma transformação e até a salvação eterna é a palavra de Deus. Então qualquer religião que você tiver dentro dela e você não é praticante da palavra de Deus, você não vai a lugar nenhum. Você não vai chegar a lugar nenhum no fim das contas. E volto a dizer, e quando partir dessa vida, misericórdia. Se nós partir daqui sem praticar a palavra de Deus, é problema. É problema. A parte do homem de Deus é avisar. É avisar dentro da palavra. E a parte de cada um é acatar ou rejeitar. Mas Deus é maravilhoso, Deus é bom, Jesus Cristo é tremendo, o Espírito Santo tem o poder, a grandeza. Ele não está satisfeito com a situação que você tem vivido. Não pense você que isso é da vontade de Deus, não, que não é não. É a falta. Pastor, eu pratico, mas é o que falta, está faltando muito. Se você vê em Apocalipse, as cartas do Apocalipse, ele sempre chegou, ele até elogiou sim por algumas coisas, mas ele disse, uma coisa te falta. O jovem rico, quando se apresentou para ele, disse, Senhor, eu preciso de salvação. E ele disse, tu tem observado isso? Aquele disse, desde pequeno que observe. Ele disse, uma coisa te falta. Meu amigo e minha amiga, pare um pouco. O que está faltando para você? O que te falta? Hein? Então, uma das coisas que Deus está apontando para nós hoje, falando, uma coisa te falta. A fé prática. Deixar de usar uma fé mental. Deixar de ficar sempre usando uma fé teórica, sem a prática da palavra de Deus. É impossível você começar a mudar, usar a tua fé na prática da palavra de Deus e não acontecer as maravilhas, os milagres. Porque ele falou de justiça aqui, Deus é justo. O Senhor Jesus é justo. O Espírito Santo é justo. É impossível você fazer a tua parte e ele não fazer a dele, é impossível. Ele é justo. Ele nunca foi injusto com ninguém, nunca vai ser, porque ele é Deus. Então, tá aí. Talvez amanhã eu volto aqui falar mais um pouco de fé com vocês, dando exemplos aí da fé prática e da fé teórica, né? Da fé com obra e a fé sem obra. Então, meu irmão, pense nisso. Vamos em frente, vamos se levantar e vamos começar a tirar as promessas de Deus do papel da Bíblia
e implantar na nossa vida. Vamos começar a tirar essa coisa tremenda, maravilhosa da Bíblia Sagrada, do papel, e vamos transferir para a nossa vida na prática. Que Deus te abençoe, que você tenha aí um grande proveito, que você venha acatar essa palavra, que o Espírito Santo dê vida a essa palavra no teu coração, na tua mente, que Ele faça você entender realmente a respeito disso. Tá bom, meus irmãos? Que Deus abençoe e até a próxima. Fica com Deus.